Nos episódios anteriores, eu expliquei um pouquinho das tradições do casamento hebraico nos tempos bíblicos. Essas explicações são bem interessantes para a gente entender algumas falas de Jesus. Talvez a gente ouça e entenda pela metade, porque a gente não conhece a tradição a qual ele estava fazendo referência. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Se você ainda não assistiu os vídeos das explicações do casamento, volta aqui que vai ser mais interessante para você assistir esses antes de assistir o episódio de agora. Se você já assistiu, senta em volta da nossa fogueira e vamos falar sobre isso. O primeiro ponto é que quando os termos do casamento já estavam acertados entre as duas famílias, existia uma tradição em que o noivo e o seu pai iam até a casa da noiva, batiam a porta e ela estaria esperando por ele. Se ela abrisse a porta, isso seria um sim a tudo aquilo que estava acontecendo, e a família do noivo entraria na casa da noiva e eles ceariam juntos. Com certeza você está lembrando de um versículo na Bíblia em que fala exatamente isso, que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. E a gente entende, em partes, esse versículo, que abrir a porta seria como se fosse uma decisão. Você está dizendo sim para Deus, você está deixando ele entrar no seu coração. Mas a parte do cear, para mim, sempre ficou um pouco perdida. O que seria esse cear? E entendendo as tradições do casamento bíblico, faz muito mais sentido. O cear junto fazia parte dessa cerimônia, em que a noiva, que a gente já viu que noiva representa a igreja, o povo de Deus, e Jesus representa o noivo, e o casamento representa a aliança que nós temos com Deus. Então, esse abrir a porta da noiva e cear juntos estava fazendo uma referência exatamente a essa tradição do casamento nos tempos bíblicos. Uma outra cerimônia que acontecia depois da ceia era o banho cerimonial. Então, a gente vê na Bíblia vários pontos em que aconteciam banhos cerimoniais por N razões diferentes. E no casamento ele também acontecia. Então, depois que já estava acertado, já estava assinado o contrato, já tinha sido feita a ceia, uma das tradições que acontecia era exatamente esse banho cerimonial. Então, tanto o noivo quanto a noiva participavam separadamente desse banho. E aqui nós podemos ver muito uma relação desse banho cerimonial com o batismo. Então, nós nos batizamos quando a gente diz sim para Deus, a gente se converte ou a gente quer oficializar essa aliança que a gente fez com Deus e tornar público. Então, nós passamos pela cerimônia do batismo. Mas o interessante aqui é que o noivo também passava pelo banho cerimonial e Jesus também se batizou. E muito se fala sobre por que Jesus teria se batizado, se ele não tinha pecado. Porque nós entendemos também que o batismo é uma maneira de deixar a vida de pecado, deixar a sua vida anterior para trás, e a partir daquele batismo você entra em novidade de vida. Você vive agora dentro da aliança que você fez ali com Deus. Mas então por que Jesus teria que ter feito isso, se nós entendemos que ele não cometeu pecado? Muito se fala que seria para dar o exemplo, para que tudo como ele fez, nós também façamos. E eu também imaginava que o batismo foi uma espécie de inauguração do seu ministério, porque foi a partir do batismo que ele começou de maneira mais intensa os seus 3 anos e meio de ministério até ter a sua morte e ressurreição. Mas entendendo e aprendendo sobre o casamento nos tempos bíblicos, também me fez pensar nessa relação, que o batismo de Jesus naquele momento foi como se fosse o banho cerimonial do casamento. Ele estava dizendo sim para a sua igreja, para a sua noiva, da mesma maneira que nós dizemos sim para ele no momento que a gente se batiza. E eu achei muito bonita essa relação. Bem, depois que estavam feitas essas cerimônias e também algumas outras que eu não vou mencionar aqui, o casal já estava considerado casado, mas ele ainda não tinha consumado aquele casamento. Por quê? Porque ainda teriam que ser cumpridas algumas questões do contrato e principalmente o noivo tinha que buscar uma casa para os dois morarem. Então, como é que o noivo geralmente fazia isso? Ele voltava para
o local de morada da sua família, do seu pai, e ali ele preparava uma casa para aquela nova família. Esse tempo em que ia demorar isso era indeterminado, dependia de estar tudo cumprido ali. E no momento em que isso tivesse terminado, somente era que o noivo poderia voltar e buscar a sua noiva para então eles poderem ficar juntos. Isso com certeza te faz lembrar de algo que Jesus falou, que na casa do pai dele havia muitas moradas e que se não fosse assim ele diria que ele estava indo preparar um lugar para a gente, mas quando isso tivesse concluído esse trabalho, ele voltaria para nos buscar para que todos ficassem juntos. Então isso também é uma clara alusão a esse processo que acontecia na fase do casamento, nessa fase do casamento, em que o noivo voltava para a casa do seu pai, preparava esse local e quando isso estava preparado, somente é que ele poderia voltar para buscar a sua noiva e aí sim eles iriam consumar o casamento e iriam viver efetivamente juntos. Nesse meio tempo em que o noivo estava preparando a morada e a noiva estava se preparando para o casamento, eles não se viam. Porém, eles poderiam se comunicar através de uma carta ou passar uma mensagem através de um amigo do noivo ou da noiva. E a gente também pode fazer uma alusão muito interessante aqui ao Espírito Santo, que apesar de Jesus não estar ainda conosco, pois ele está nessa fase de preparar a morada, para depois voltar e nos buscar, nós nos comunicamos através do Espírito Santo, através desse amigo do noivo. E lembra que eu falei que o período em que aconteceria essa preparação era indeterminado? Porque somente o pai do noivo é que poderia dizer para o noivo que ele estava pronto para voltar e buscar a sua noiva. Era no momento em que ele decidisse ou que ele entendesse que o noivo estava pronto, seja porque a casa estava pronta, seja porque as cláusulas do contrato estavam cumpridas ou porque o noivo estava efetivamente pronto para ser um marido, para ser um pai de família, aí é que o pai do noivo dizia, você pode agora ir buscar a sua noiva. Nós também podemos fazer uma alusão muito interessante com o que Jesus falou, que o tempo em que ele voltaria nem ele sabia, somente o pai. E era exatamente o que acontecia no casamento. Nem o noivo sabia o dia em que ele voltaria para buscar a sua noiva, somente o pai dele. E é exatamente nesse contexto de retorno do noivo para buscar sua noiva que nós temos uma parábola muito conhecida de Jesus, que é a parábola das 10 virgens. Então, quando era anunciado ali que o noivo iria voltar, todo mundo começava a se arrumar, já estavam preparados, a noiva já estava preparada durante todo esse tempo, mas então agora efetivamente ela ia se arrumar. E também as suas amigas, que estão representadas aqui pelas 10 virgens na parábola, que participavam do cortejo nupcial que ia se encontrar com o noivo. Elas também começavam a se arrumar. E como geralmente acontecia à noite esse encontro, elas tinham lâmpadas, que eram recipientes em que queimava óleo, queimava azeite. Então você precisava estar preparada com o azeite para que você tivesse essa lâmpada iluminando por mais tempo. Mas acontece que nessa parábola que Jesus contou, o noivo demorou um pouco mais do que elas estavam esperando. Algumas tinham mais azeite e conseguiram ficar com a sua lâmpada acesa por mais tempo. Outras não tinham esse azeite extra e as suas lâmpadas se apagaram. E elas tiveram que sair correndo atrás de azeite quando o noivo efetivamente chegou, que os seus amigos começaram a tocar a trombeta, né, que também era um anúncio de que o noivo tinha chego. E quando aconteceu isso, elas se viram sem azeite. E daí saíram correndo, não conseguiram encontrar a tempo. Quando encontraram, o cortejo nupcial já tinha passado e o noivo, né, e a noiva já tinham entrado na festa e elas ficaram de fora da festa. E comparando com outros versículos na Bíblia, a gente entende que esse azeite é o Espírito Santo, representando as pessoas que se prepararam mais para essa chegada do noivo. Ou as pessoas que não se prepararam, elas estavam sem o azeite e ficaram de fora da festa. E por fim, que festa é essa? Bem, essa festa, depois que o noivo retorna e busca a sua noiva, e eles vivem ali como um casal agora, como uma aliança efetiva.
Então, claramente, isso representa o retorno de Jesus que nos busca, então nós podemos viver com Ele eternamente no céu. Espero que vocês tenham gostado desse tema, desses paralelos aí, e a gente pôde entender um pouquinho melhor algumas falas de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau. Você gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário que você queira fazer? Deixa ele aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer em te responder.